Capítulo 4: Desdobramento. Sobre o desdobramento dos corpos sutis, como ocorrem comandos para médiuns e assistidos, tratamentos com desdobramento. Sob determinadas circunstâncias, artificiais ou naturais, pode o corpo astral separar-se do corpo físico, levando com ele todos os outros envoltórios e o próprio espírito. O desdobramento é uma técnica de desassociação e incorporação de cada corpo de que separado compõe um agregado espiritual. Através dessa técnica, que nos permite desdobrar os corpos espirituais sutis de cada indivíduo, temos conseguido estudar de forma mais direta e detalhada cada um dos 4 primeiros corpos da escala ascendente: duplo etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior. O processo é simples, basta desdobrar o paciente pela técnica de apometria e proceder à primeira incorporação, que quase sempre é do astral envolvendo e trazendo em si os demais corpos do espírito. Aplique-se a energia na cabeça do médium incorporado, comandando-se o desdobramento e incorporação do segundo corpo em outro médium. Incorporado segundo, usa-se a mesma técnica para o terceiro e quarto. É claro que a equipe mediúnica tem de estar perfeitamente sincrônica e afinada. Deve saber o que está fazendo e por que está atuando. Deve ser estudiosa e interessada, ter mente aberta e liberta de conceitos ou preconceitos, ser observadora e isenta de críticas ou prevenções, responsáveis e esforçadas na busca da vivência evangélica. Sem isso, o procedimento fica muito difícil e pode nem acontecer. Como forma de verificação se realmente os corpos estão desdobrados, esta equipe pode focalizar com a mente os cordões de ligação dos corpos e aplicar energia, tracionando-os. Os médiuns acusam imediatamente uma sensação desagradável na nuca, algo como um puxão acompanhado de dor. Utilidade e aplicações. O dirigente de trabalho, realmente interessado e estudioso dos problemas e fenômenos do comportamento humano, tem no desdobramento uma ferramenta extraordinária de trabalho e pesquisa, pois o agregado humano dissociado faculta uma visão muito mais clara e objetiva e compreensão maior dos processos perturbadores da harmonia comportamental e da saúde do ser encarnado. Os atributos de cada corpo ficam aí bem evidenciados, bem como os desvios relacionados com esses atributos, podendo-se trabalhar com cada um deles separadamente de forma bastante segura e eficiente. Cremos que a harmonização dos corpos mais próximos do consciente físico, duplo etérico, astral, mental inferior e mental superior, geralmente impregnados de informações negativas, efervescentes, automatizadas ao longo da evolução e conflitos de toda a ordem, a criatura consegue e deseja cura. Por imposição dos mecanismos e estruturas superiores do espírito, alma moral e consciência sediadas no corpo Budi, que determinam e comandam o processo evolutivo superior, os 4 corpos inferiores se tornam verdadeiros núcleos de potenciação, onde a ordem do bem se atrita permanentemente com os desejos e condicionamentos inferiores, gerando em direção ao consciente o corpo físico. Cargas muito intensas de desarmonias, essas cargas, quando liberadas em excesso ou mal usadas, geram os desequilíbrios comportamentais ou fisiológicos. O trabalho de reharmonização objetiva e correta de cada corpo fará com que o psiquismo do paciente fique menos sobrecarregado, podendo, dentro de seu grau de capacitação alcançado e da proposta reencarnatória, conduzir-se de forma mais harmoniosa e menos conflitada. O duplo etérico, que se perde pela morte física, ao se reconstituir para novas reencarnações, recarrega-se com informações instintivas do atavismo ancestral e dos níveis de consciência arquétipos e automatismos gravados ao longo da evolução. Recursos esses de que se vale, instantânea e automaticamente, nos momentos de enfrentamento de situações conhecidas ou desconhecidas.
provendo os recursos necessários e colocando o corpo físico nas melhores condições possíveis de funcionamento e eficiência. Ao mesmo tempo, grava em si também as desarmonias e traumatismos existentes em seus parceiros. Como já tivemos a oportunidade de observar duplos lesados que geravam dores não diagnosticadas em seus corpos físicos. O duplo etérico é tão delicado que uma leve pancada que não lesa o corpo físico pode lesá-lo com certa gravidade, provocando sintomas em nível físico. Notamos que ao desdobrarmos o paciente, a espiritualidade traz geralmente a incorporação do corpo mais necessitado, mas em havendo equipe preparada para desdobramento, a tarefa fica mais facilitada, pois aí já serão incorporados 2 ou mais corpos do paciente. Diz Miramês na obra de Francisco de Assis, que ao reencarnar-se o espírito herda de seus pais suas incoerências e dificuldades comportamentais, que lhe são transmitidas pelos genes, pois cada vício ou comportamento do ser grava-se profundamente no seu cosmo e transmite-se como herança vibratória a seus descendentes. Os cromossomos gravam nas suas delicadas linhas de força essas desarmonias e fazem com que essas informações se revelem no devido tempo. No caso de desdobrarmos a criatura e os componentes da mesa não estiverem atentos e nem tiverem conhecimento sobre o desdobramento, poderão confundir outro corpo com um obsessor ou outro espírito, pois entre um corpo e o outro pode haver completa e total oposição comportamental, confundindo os trabalhadores menos atentos. Por outro lado, como referimos antes, 2 corpos associados numa mesma frequência ou apegados numa mesma encarnação ou vício dificultarão o desdobramento. Não poucas vezes, lutamos com essa dificuldade sem entendê-la. Nesses casos, devemos tratá-los separadamente e até isolá-los, se for o caso, mas sempre estar atentos a isso, pois aí reside a grande dificuldade no tratamento de viciados em geral, e no alcoolismo principalmente, porque muitas vezes o paciente vem repetindo o vício há várias encarnações. Um corpo, seja o qual for, aferrado em determinado condicionamento, pode se tornar um verdadeiro tirano, dominando, perturbando e oprimindo os demais. Torna-se verdadeiro vampiro das energias do corpo físico e das demais energias que deveriam servir à comunidade do agregado espiritual. Quando isso acontece, a criatura fica incapacitada para a vivência da proposta encarnatória ou assimilação de novos programas vivenciais. Como tratamento, temos que apagar seus conhecimentos e lembranças através de despolarização de memória, fazendo com que esqueça seu passado de poder e mando, reduzindo e redimensionando sua configuração, pois geralmente apresenta-se agigantado, monstruoso e disforme, nutrido egoisticamente pelas energias que deveriam servir à evolução harmônica do conjunto. Com isso, a parte encarnada fica prejudicada, pois os estímulos oriundos do corpo búdico não chegam a repercutir no agregado cerebral, onde só chegam os impulsos provenientes do usurpador, que manobra os demais porque conhece as tentações do mundo material. Acontece também de muitos corpos, de forma deliberada, prejudicar sua parte encarnada numa tentativa de livrar-se dela. Muitas vezes, de forma sorrateira e sutil, deseja a morte do corpo físico, mas covardemente não assume sua intenção. Então busca um vício, um comportamento perigoso, em que pode acontecer um acidente. Muito comum isso no caso das pessoas que buscam drogas e desencarnam por overdose, deixando a impressão de que são vítimas dos pais, da sociedade, do traficante ou de outra circunstância qualquer, nunca de si mesmas. Parecem pobres coitados, incompreendidos e na realidade são doentes da alma. A autoobsessão e seu tratamento com desdobramento. A autoobsessão tem se revelado ao longo de nossas investigações como verdadeira fera devastadora de sonhos e projetos de vida, por agir sorrateiramente nas profundezas desconhecidas dos escaninhos do psiquismo humano. Com o desdobramento que nos dá a condição de atingir os 4 primeiros níveis de consciência, ou 4 primeiros corpos, duplo etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior,
podemos identificar melhor onde estão sediadas as raízes das desarmonias que são somatizadas em nível físico ou comportamental. Os dirigentes e médiuns, ao buscarem conhecer em profundidade os atributos de cada corpo, terão bastante facilidade em identificar as causas dos problemas e diagnosticá-las. Com isso, ficando mais fácil programar um tratamento mais adequado. Pois agora já se sabe que, se um dos corpos estiver em desarmonia com a nova proposta encarnatória, poderá transformar-se em verdadeiro obsessor dos demais, prejudicando seriamente a contraparte encarnada, provocando doenças, desajustes, comportamentos como dupla ou múltiplas personalidades, atitudes confusas, agressivas, fugas, etc. Quando dois ou mais corpos se associam ou estão aferrados em um mesmo apego, viciação ou automatismo, fica muito difícil a abordagem, pois o paciente resiste aos tratamentos e orientações, até mesmo os mais especializados. Principalmente nos casos de alcoolismo, acontece de dois corpos estarem associados, pois na maioria das vezes a criatura já vem viciada de várias encarnações. Deve haver também uma profunda conscientização da criatura, para que a mesma convença-se da necessidade urgente de curar-se, lute e se esforce honesta e corajosamente, arregimentando forças para livrar-se do vício que a destrói impiedosamente. A personalidade encarnada pode ser levada ao suicídio, como tentativa de evadir-se de seu calvário, de sofrimentos e até mesmo por resistência rebelde às propostas e correções que se fazem necessárias à vida encarnada.